E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter o entendimento técnico, como saber exatamente o momento da compra, o momento da venda. Por isso, não fique de fora, não perca nenhuma aula que eu subo aqui no canal para você ter o conhecimento técnico necessário para você fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda dentro daquilo que chamamos de contexto gráfico. Agora, por exemplo, acabei de fazer uma entrada, sentei o dedo aqui com duas taxas, eu vou entrar até com mais uma taxa, pessoal, porque o gráfico ele está fazendo exatamente a movimentação que a gente espera que ele faça. Tem toda uma contextualização gráfica, inclusive esta entrada aqui eu faço muito em Forex, tá? Ah, Cadu, mas nós estamos aqui em opções, é a mesma coisa? No caso aqui, eu posso utilizar essa mesma entrada de Forex, porque a visão é Forex e a ação é binária, no mesmo gráfico aqui que eu estou utilizando de binárias. A ação do preço vai ser a mesma coisa, tá? E eu vou te explicar o porquê. Porque quando o cenário ele mostra para nós tecnicamente aquilo que o gráfico está fazendo, eu não tenho que me preocupar mais com nada, eu só preciso fazer aquilo que o gráfico está fazendo, pessoal. Tá lá. Pena que não computou as três taxas, né? Acabou computando duas taxas. Deixa eu ver se eu pego ele de novo aqui. Eu vou pegar ele um pouco atrasado, mas eu vou pegar ele de novo. Ó, vou pegar ele atrasado, ó. No fim ele não pegou as três taxas, ó, mas o preço continuou subindo normalmente, como assim esperado. Então vou pegar ele mais uma vez aqui, ó. Aqui eu vou entrar com três taxas de novo. Eu espero que ele faça pelo menos mais uma movimentação e feche ali em cima. E eu vou explicar para você o porquê do movimento, tá? Então você que está chegando agora, já vai se inscrever no canal, vai ativando o sino de notificações para não ficar de fora de nenhuma aula. Todas as vezes que você clica aqui no canal, você deixa um like, você clica em notificações, o YouTube entende que o assunto é relevante para você e sempre vai estar te enviando as mensagens para você. Perdão, a minha voz está sumindo. Para você não ficar de fora. Tá lá, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Mais uma entrada linda. Mais duas taxas computadas. Deixa eu tomar uma água aqui que minha voz está falhando. Então, tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, eu clico em notificações, só que eu não tenho recebido as mensagens. O que, que acontece? Quando você clica em notificações, clica em notificações no YouTube, o YouTube, todas as vezes que eu vou subir vídeo, que é todo dia às 18 horas e diante, ele manda a notificação para você. Então ele começa a disparar o quê? As notificações para todo mundo que clicou em notificações. Quando a pessoa ela recebe e ela clica e ela assiste a aula, beleza, o YouTube vai continuar mandando as notificações. Mas quando a pessoa clica e não, ou aliás, ele recebe a notificação e não acessa, o que, que acontece com o YouTube? Ele continua enviando para aquelas pessoas que estão clicando nas notificações e assistindo, e vão deixando aquelas que não estão assistindo sem receber, porque vão entrando novas pessoas, vão clicando novas notificações e essas novas vão recebendo as notificações. Então, quando você clicar em notificações para receber, quando você receber, mesmo que você não possa assistir naquele momento, clique no vídeo, assista ali alguns segundos, 10, 20, 30 segundos, para ele entender que você quer assistir as notificações, que ela é relevante para você e o YouTube não parar de enviar para você. Senão, o que, que você faz? Vai lá em notificações, reforça o botão de notificações, clicando novamente, tá bom? Perdão, pessoal, pela voz, tá? Então aqui, pessoal, o cenário está montado, ó. Quanto tempo eu precisei aqui para bater uma meta? Ó? Das 7h04 a 7h05. Em 1 minuto, praticamente, né, virada de 2 minutos, fazendo um 4-0. Era para ser 6-0, né? Só que uma das taxas não foi computada. Agora eu não lembro se eu entrei com duas taxas mesmo ou três. Nossa, a cabeça deu um... Bom, tá aí os resultados. Agora eu vou explicar para você o porquê dessa entrada, pessoal. O que, que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando uma estratégia de níveis de suporte e resistência.
Só que para eu entender as estratégias de níveis de suporte e resistência e entender o que o gráfico está fazendo, eu preciso entender todo um contexto, tá? Antes que eu explique isso para você, eu vou deixar aqui, ó, para você que chegou agora pela primeira vez no canal, um e-book onde eu deixo aqui 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos para você estudar e saber um pouco mais sobre os padrões de velas. Para baixar é simples, basta você vir aqui em uma das aulas do canal, como esta que você está assistindo, e no final dela, na descrição do vídeo, procurar pelo canal do Telegram. Lá eu deixo fixado este e-book para você fazer download. Ou você pode vir aqui, ó, nos links oficiais aqui também na descrição do meu canal, e você vai encontrar, além do canal do Telegram, você vai encontrar aqui o meu Instagram, vai encontrar meu WhatsApp e vai encontrar os links de acesso ao treinamento. Então você pode achar, por exemplo, aqui ó, o Instagram, que é o Cadu Rinaldi, muita gente segue para ficar por dentro de tudo. O TIRDS aqui, que são resultados que eu posto todos os dias dos alunos. Treinamento de OB ainda com 60% de desconto. Aqui você vê o EAD Hunter, resultados de alunos, stores. E aqui, pessoal, você tem um link de acesso aos treinamentos. Então, tem o treinamento voltado especificamente para OB, tem um treinamento voltado especificamente aqui para o Forex, e aqui tem meu WhatsApp, tem meu Telegram, caso você tenha alguma dúvida em relação aos treinamentos, é só entrar em contato comigo, tá? Para você fazer a aquisição do treinamento, basta você clicar nos links aqui, que são checkouts, fez a aquisição, você vai receber um e-mail logo após a aquisição, para você fazer a sua senha, entrar na área do aluno e já começar a estudar, tá bom? Tudo certo? E só para não perder o fio da meada aqui, ó, deixa eu abrir o canal do Telegram. Aqui, ó, está a mensagem fixada, tá? Quando você entrar no canal do Telegram. Clicou sobre ela, abre dois links, você escolhe qual dos dois links, é o mesmo e-book e você faz o download aí para sua máquina e vai estudar e vai ser feliz, tá? Aqui, pessoal, dentro do canal do Telegram, além de eu subir todas as aulas de todos os dias aqui do YouTube, eu subo também resultados dos alunos, onde você pode conseguir entender e também aprender com eles sobre o que nós estudamos nos treinamentos. Então, aqui, ó, por exemplo, você vê o Leandro, né? O Leandro fazendo um 3-1, aí ele tomou um loss aqui e ele diz, cliquei errado, a emoção, estraguei meu histórico, mas está feito, 3-1. Aí ele diz assim, mas é gratificante uma entrada como essa, um gráfico doido desse, cheio de pavio, como eu tenho falado esses dias, né? Sobre esse conflito que escala lá no Oriente Médio. O gráfico vai estar chacoalhado assim, é uma das commodities, o petróleo, né? O gráfico vai estar dessa forma enquanto ainda tiver muita tensão naquela região. Porque existem muitas especulações, muitas notícias, muita coisa acontecendo. Então, mas entendendo a movimentação em conjunto com o volume é batata, análise gráfica é vida. É isso aí, Leandro. É isso aí. É dessa forma mesmo que funcionam as coisas. Aqui o Marcelo também, ó, batendo sua meta, identificou institucional, tá lá. Aqui também é o Antônio, ó, fazendo 5-0 em 10 minutos, uma entrada com 3 taxas. Vocês acham que é só o Cadu que faz entradas com 3 taxas? Olha os alunos aí, ó, batendo meta. Meus parabéns, Antônio. Aqui a Camila também, ó, 4-1, vela, indicador, ó, ela está usando aqui um indicador Hunter também, é uma ferramenta que eu explico lá no módulo 13 como ele funciona. Você que chegou no módulo 13, você entende que o indicador vai te ajudar, que é uma ferramenta que dá um apoio de análise para você? É só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona, e para fazer a plotagem aí na sua corretora não leva nem um minuto, é bem simples, tá? Então a Camila aqui batendo meta, 4-1, altamente lucrativa, ela tinha feito 3-1, né? Depois ela foi lá e fez mais um. Denis aqui também, ó, batendo meta, explicando toda a movimentação. Meus parabéns, Denis, é assim que se faz. Aqui é o Marcelo também, ó, batendo meta, uma entradinha só, 100 doletas para o bolso. É assim que se faz, Marcelo, não precisamos mais disso. Há aulas que eu subo para o canal, pessoal, todos os dias. Ontem eu falei sobre tendências e hoje, agora eu vou falar sobre suporte e resistência, tá? Cássio aqui, ó, 3-0, batendo meta.
Eric aqui também, ó, batendo meta. Isso que o Eric entrou e tomou 2 loss, entendeu, compreendeu e foi lá e trabalhou o gráfico de forma correta. Marcos aqui também batendo meta. Nicolas batendo meta 3-2. Francis batendo meta, uma entradinha só. Leandro aqui novamente, ó, batendo meta. Francisco aqui também batendo meta, ó. Nicolas 5-0. Aqui o Rodrigo, ó, batendo meta, o SDJPY aqui em Forex, ó. Pelo celular, estava viajando, né, Rodrigo? Estava descansando, tá certo. Então você entra aí e pode ver os alunos trabalhando de forma correta. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender o negócio. Existe no gráfico uma coisa chamada de níveis de suporte e resistência. Então, o que a gente entende de níveis de suporte e resistência? Quanto maior a movimentação que o preço faz no seu movimento segurando o preço, tecnicamente mais forte é a região. Então, quando eu chego nesse gráfico, ó, eu vejo uma região aqui de suporte e resistência e eu vejo aqui uma região de resistência, assim como eu vejo aqui também uma região de resistência. O que significa isso aqui? Isso aqui são níveis de suporte e resistência. O que isso para mim vai importar? Você vai entender. Todas as vezes que nós vamos trabalhar o gráfico e a gente começa a entender como que o gráfico funciona, a gente precisa entender esses níveis de suporte e resistência. Ou seja, quanto mais o preço suporta, vamos lá, quanto mais o preço suporta, mais forte é esse nível de suporte ou resistência. Então, tecnicamente falando, eu tenho este nível de resistência mais forte na movimentação, assim como eu tenho este nível de suporte mais forte na movimentação. Essa região aqui, ó, ela pode ser considerada 50% no movimento por enquanto. Por quê? Porque ela fica entre uma região de equilíbrio. Ah, Cadu, mas a região de equilíbrio, o canal não tem que ser perfeito, igualzinho? Igualzinho. Aqui, ó, se você analisar, ó, isso aqui faz parte da região de equilíbrio, tá? Então, esse 50% aqui também, ó, faz parte da região de equilíbrio. Então, o que a gente precisa entender para essa região de equilíbrio? A gente entender os níveis do suporte e resistência. Eu preciso localizar onde estão os suportes e resistências extremos. Então, essa estratégia de níveis de suporte e resistência nada mais é do que você localizar as regiões dentro de um certo contexto. Então, eu tenho o contexto armado aqui, pessoal. Para quem é do Forex, olha só, preço vem, só para você entender o movimento. Primeiro, suporte, confirmação de suporte, teste de suporte. Aí o preço fez aqui, antes do teste de suporte, ele fez a aceleração do movimento, fez o uptrust naquela movimentação, vem fazer movimento, vem testar novamente, e agora o que acontece? O que acontece aqui, pessoal do Forex, os alunos do Forex? Ó, institucional na região, institucional na região. O que o gráfico está dizendo para mim? Pronto, vai haver a reversão do movimento da tendência. Por quê? Porque este suporte, esta região da demanda, foi quem suportou toda esta queda, toda esta movimentação, e ele foi capaz de barrar a movimentação de queda, fazer a falha do movimento, não fazer mais rompimento, para que haja uma reversão de tendência, ou pelo menos uma rotação de tendência neste exato momento, dentro desta figura deste canal. Eu podendo pensar que o preço pode chegar até a máxima da região de equilíbrio. Então agora, pessoal, o gráfico ele pode fazer uma movimentação onde ele vai romper essa região máxima de resistência, ou ele pode fazer essa movimentação baixa para buscar suporte na região. Esta entrada, ou essas duas entradas que eu fiz aqui, pessoal, são entradas básicas que eu faço no Forex, tá? No Forex. Eu só não fiz a entrada aqui, ó, porque acabei não pegando o movimento aqui na região, mas senão eu já tinha entrado aqui nessa região. Porque quem está no Forex, quem é aluno do Forex, está vendo todos os eventos acontecendo aí, tá?
Mas isso é uma outra história, eles sabem do que eu estou falando. Você que está aqui em OB, o que você precisa entender? Você precisa entender quais são essas regiões mais potentes. Então, presta atenção nesses movimentos. Ó. Todas as vezes que você vê aqui, ó, regiões que formam um V, ou um chapeuzinho, ou um V nas regiões, pessoal, esses movimentos aqui, ó, são os movimentos mais fortes do gráfico. Por quê? São topos e fundos em formato em V, né? Ou o chapeuzinho da casa. O que significa isso? Significa que isso aqui, ó, tem muita liquidez. Tá cheio de liquidez. Tem muito dinheiro aqui no lugar. Tem muita posição de compra, venda nessas regiões. Tem muita briga de compra e venda nesses lugares. E o que significa isso? Significa que o preço ele vai se movimentar buscando essas regiões. Então vamos lá. Se o preço saiu aqui, ó, de ponto A, correto, e ele chegou aqui, ó, no ponto B, qual que é a expectativa agora? Se ele veio lá do ponto A no preço caríssimo quando você viu aqui, ó. Olha o valor desse preço, está muito caro, né? Então o preço aqui, ó, ele está caro demais. E ele vem aqui buscar ponto B, onde está barato demais. O ativo, ou aqueles que estavam já saindo da posição e deixando o preço ser varrido por uma mitigação, quando chega nessa região de suporte, que aí entra essa estratégia de níveis de suporte e resistência, porque ele alcançou o mais baixo nível dos valores indicados aqui no gráfico. Então, ó, praticamente em 2 horas de negociação, esse foi o valor mais baixo do preço. Então, ele estava aqui, ó, praticamente o preço estava aqui próximo a 1,152 e o preço veio buscar aqui, ó, próximo a 1.152, ele veio buscar aqui praticamente 1.150. Então o preço fez uma movimentação aqui extrema, saindo de uma região caríssima e vindo buscar uma região baratíssima. O que acontece nesses extremos de movimentações? É aí que estão os níveis de negociação onde está todo mundo de olho, pessoal. Seja o trader comercial, seja o trader não comercial, seja o trader de varejo. O trader comercial ele está pensando ainda numa balança econômica, num produto final, só que o trader não comercial, o trader de varejo, estão olhando esses pontos, ó. Eles estão olhando esses pontos de negociação, que são os pontos que têm liquidez no mercado. Então, você tem que ficar de olho nesses níveis de suporte e resistência. Sabe o que acontece? Muitos de vocês acabam tomando loss, acabam tomando rompimento, principalmente quando o gráfico está assim agitado, com volatilidade, porque temos notícias, né, no extremo oriente, lá no norte do Oriente, sei lá, oeste do Oriente, sei lá como que é aquela região. Então, o que acontece? Muitos de vocês ficam se apegando. Nós temos aqui, ó, uma região extrema, né, de suporte e resistência. Nós temos uma região extrema de suporte e resistência. Aí o que vocês se apegam? Vocês se apegam a essas resistências, esses níveis. Esses níveis aqui, pessoal, aqui dentro, ó, não é o que vai trazer o lucro para você. Você tem que ficar de olho nesses níveis, ó, nos níveis longínquos, nos níveis extremos, onde realmente acontecem as negociações. Ó, tanto é que, ó, quando nós abrimos o gráfico, o preço não tinha chegado nessa região e chegou. Chegou aonde? Ó, região extrema do gráfico. E fizemos as nossas negociações, né? Comprando o gráfico, comprando o gráfico. E agora, olha o que aconteceu. Olha onde ele veio corrigir. Novamente no nível extremo. Então, qual é a dificuldade de você entender que se você for trabalhar uma estratégia de nível de suporte e resistência, você tem que sempre procurar as regiões extremas do gráfico. Para de ficar negociando aqui, ó, internamente nessas regiõezinhas aqui que não te leva a nada. Ah, Cadu, mas você faz trades aí, você tem hora que faz umas entradas aí. Sim, pessoal, eu faço, mas aí eu tenho uma habilidade técnica para isso. Então você que é um iniciante, você que está aprendendo agora opções binárias para iniciante, presta atenção. Procure as extremidades do gráfico.
A estratégia de níveis de suporte e resistência nada mais é do que você procurar aquele suporte que suportou maior volume de queda e procurar aquela resistência que segurou o maior volume de variação de alta cambial no par de moeda que você está analisando. Então é necessário você ter o quê? A bendita paciência. Então aqui, ó, por exemplo, a 7,3 eu fiz uma entrada de compra nessa região, a 7,5 eu fiz uma entrada nesta região. Por quê? Porque o preço ainda não havia chegado no extremo da região, o preço tinha saído de um fundo, o preço fazendo movimentação de alta com institucionais mantendo o valor do mercado e subindo o preço. Por quê? Qual é a ideia aqui? A ideia é que haja um rompimento aqui e uma nova tendência de alta para pegar liquidez aqui em cima do mercado, pessoal. Tem liquidez aqui, ó. Olha os extremos aqui trabalhando, tá? Então isso aqui, ó, é liquidez. É liquidez. Você tem que entender os motivos da movimentação. Por que que o suporte segurou toda essa queda gigantesca aqui, ó? Por que que esse suporte aqui, ó, segurou toda essa movimentação? Porque ele quer buscar liquidez lá em cima. Tem posição aqui, pessoal, tem vendedores aqui. E para que se compre, tem que ter vendedores na região. Então, mais do que depressa, a liquidez vai ser buscada, vai ser varrida, vai fazer um movimento de queda e o preço vai subir. A expectativa é essa. Então, por isso que no Forex eu já teria comprado aqui. Em OB dá para comprar pelo meio do caminho, mas fica de olho nessas regiões extremas, ó. Tanto o suporte como essa resistência são os movimentos exatos que a gente pode fazer uma entrada de rotação de preço, ou seja, reversão de movimento, para a gente trabalhar ali o scalping dentro do ativo. Conseguiu entender? Então, essa estratégia de níveis de suporte e resistência é você localizar o suporte e resistência extremo e trabalhar nesses fatores, principalmente quando o gráfico está assim, ó, cheio de pavio. Já expliquei a questão para você do Oriente Médio, do petróleo, que regula bastante coisas nos indicadores econômicos. As notícias estão em torno de subida de preço de barril, subida de preço de petróleo, isso encarece o custo do refino, encarece um monte de coisa. Então, em algumas regiões, o dólar acaba extrapolando o preço. Então, fica aquela troca de valores, né? Tira dinheiro do dólar, põe para o petróleo, tira dinheiro de ouro, põe para o petróleo, porque agora é a commodity da vez. Então, aí o gráfico fica um pouco assim chacoalhado. Porém, você que tem conhecimento técnico, você que sabe exatamente o que está fazendo, é só seguir a regra, é só seguir o contexto gráfico. Quem é aluno sabe exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Vendo todo o contexto gráfico, definindo as regiões de suporte e resistência, e aí eu estou dentro da estratégia dos níveis de suporte e resistência. Aguardei a tendência mostrar região. Entendi padrões de velas, ó, institucionais aqui na região para eu poder fazer minha compra e aguardei o movimento junto com o volume para executar minha ordem. Simples, pessoal. Tanto é que eu entrei pesado nas duas ordens, você viu, em duas oportunidades, fazendo praticamente 4-0 aí no gráfico. Só que para isso, você tem que ter entendimento. Então, caso você queira aprender de uma vez por todas como analisar o gráfico, como entender todo esse contexto, como saber as melhores regiões de suporte e resistência para você trabalhar dentro dessa movimentação do preço, você será muito bem-vindo. Porque se você entender a causa do movimento e entender a ação do preço na região, você vai saber qual o padrão de vela trabalhar, qual o melhor momento de fazer uma compra e uma venda dentro daquilo que o gráfico nos mostra, tá bom? Então hoje falamos sobre estratégia, né? Falamos sobre uma estratégia de níveis, então falamos sobre uma estratégia, tá? Quem me conhece sabe que, na verdade, quando eu falo a palavra estratégia, eu estou falando de uma técnica, tá? Então falamos sobre essa estratégia ou técnica que é como entender os melhores níveis de suporte e resistência quando nós estamos analisando o gráfico. Comece a praticar isso, comece a marcar no gráfico isso, comece a estudar isso e comece a ter paciência para aplicar, tá? O trader vive também da paciência, de saber o momento exato de fazer a sua compra e sua venda.
Comece a praticar que você vai ver como as coisas vão mudar. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Será um grande prazer ter você aqui na área do aluno para transmitir todo o meu conhecimento para você, para que você cresça em sabedoria, aprenda e não dependa de ninguém, tá bom? Vou deixar mais 2 aulas aqui falando sobre suporte e resistência para você se aprimorar, para você crescer em conhecimento, e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Quem vai curtir o feriado amanhã, um ótimo feriado. Beijo no coração, fica com Deus, fui!